Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre los artículos, que no nosso querido português a gente conhece como artigos. O que são os artigos, gente? Los artículos, tanto no português como no espanhol, são uma classe de palavras cuja função é acompanhar o substantivo, tá? Então, o artigo sempre vai aparecer ali pertinho do substantivo, tá? Indicando seu gênero e número. Ele acompanha, na verdade, o gênero e o número, né, em masculino, feminino, singular ou plural. E ele indica também no sentido de que, às vezes, um substantivo ele serve para os dois gêneros, né? Como, por exemplo, na palavra estudiante, no espanhol. Então, a gente tem el estudiante, no masculino, e la estudiante, no feminino. No português, essa mesma palavra também acontece isso, né? A palavra estudante. A gente tem o estudante para os meninos e a estudante para as meninas. Então, o artigo ele acompanha, indica nesse tipo de palavra. E ele também informa se o substantivo é algo que o falante conhece ou não. E aí é nesse sentido que ele vai receber aqueles nomes, né, aquela classificação em definidos, quando você fala de algo que já é conhecido, ou de indefinido, quando você fala de algo, ficou tortão, hein? Quando você fala de algo que não é conhecido, tá? No espanhol, eles podem ser chamados também de artículos definidos ou indefinidos, mas eles também podem ser chamados de determinados ou indeterminados, tá? É basicamente a mesma coisa. Vamos ver aqui, então, na nossa tabela. Então, dos determinados, eu tenho aqui no masculino singular, ele, e o feminino singular, lá. No plural, los, e no feminino, las. Isso os determinados. Os indeterminados, eu vou ter aqui no masculino e no feminino, una, no singular. E aqui no plural eu vou ter unos, no masculino, e unas, no feminino. Então, vamos fazer a correspondência com o português para a gente poder ficar mais claro na nossa cabeça, né? O el é o lá, o a. O los, o os, e las, as. Vai virar una vai virar uma, unos é o nosso uns, e unas é o nosso umas, ok? Então, aí, se você quiser anotar aí no seu caderno, até uma boa, tá? Essa tabelinha completa, mas é isso, tá bom? O espanhol de azulzinho e o português de vermelho. Alguns exemplos, então. El gato del vecino es negro. Então, aqui nós temos o artigo, né? El gato del vecino. Aqui acontece uma contração, que eu já vou explicar no próximo slide o que é, tá? Mas se eu fosse traduzir essa frase, né? Ela é bem simplesinha, dá para entender bem. O gato do vizinho é preto. A segunda frase. La professora nos ensinou muitas coisas. A professora nos ensinou, nos mostrou muitas coisas. Felizmente, los niños ya duermen. Então, felizmente, as crianças já dormem. Estamos a uns 15 quilômetros de la playa. Estamos a uns 15 quilômetros da praia. Oh, quem me dera, né? Já pensou? Hay una biblioteca muy grande en este barrio. Há uma biblioteca muito grande neste bairro. Ou como bom português do Brasil, né? Tem uma biblioteca muito grande nesse bairro, como a gente costuma falar. As contrações que a gente viu lá no exemplo do gato, né? Da frase do gato. Existem apenas duas contrações de artigo com preposição no espanhol. No português nós temos mais, no espanhol, felizmente, são só duas. E é a contração de uma preposição com um artigo. Então, aqui nós temos a preposição de, que indica pertencimento, né? Mais o artigo masculino, ele, que vai resultar em dele. Como, por exemplo, lá no vizinho,
el gato del vecino, né? O gato pertencia ao vizinho. E aqui, el último disco del artista es bueníssimo. Então, se eu fosse traduzir essa frase, o último disco do artista é muito bom. Então, esse de mais ele nada mais é do que a gente faz aqui também no português, a preposição de com o artigo masculino o, que dá origem ao do, tá? Não é do verbo dar, não, tá, gente? É a preposição de mais o artigo. O último disco do artista, tá bom? O gato do vizinho. E a outra contração que existe é com a preposição a mais o artigo masculino ele, que dá origem a al, tá bom? La niña necessita ir al baño. Se eu fosse traduzir, a menina precisa ir ao banheiro, tá bom? Aqui no Brasil também temos essa contração, que é o a, preposição, mais o artigo masculino o, que dá origem ao, tá bom? Aqui a gente às vezes não usa muito esse ao, porque nós gostamos de falar, né, que vamos no banheiro, ou que vamos no cinema, e isso não é o correto, tá? O correto é falar ao, que aí ficaria até mais fácil de fazer essa correspondência aqui com o al do espanhol. Passando aqui para as exceções. Prestem bastante atenção nisso daqui, porque isso daqui é muito importante, tá? Quando uma palavra feminina no espanhol começa com a letra A e tem a primeira sílaba como sílaba mais forte, é preciso mudar o artigo devido à dificuldade de pronunciar. Como assim? Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui, nesse primeiro exemplo, a palavra água, tá? Em espanhol, água não tem acento. Eu não escrevi errado, não, tá? É água sem acento mesmo. Só que a primeira sílaba da palavra água é aqui, né? O começo, né? Se eu fosse separar, água. Então, a primeira sílaba, que é só a letra A por acaso, é a sílaba mais forte. Água é uma palavra feminina e o artigo que deveria acompanhar uma palavra feminina é o lá, não é isso? Só que quando eu vou pronunciar isso daqui, vai ficar emendado. Eu vou falar lá água, né? O A do artigo com o A da água vai ficar emendado. E o espanhol não gosta, o espanhol que eu digo, o idioma, tá? Ele não gosta dessas emendas. E aí, o que ele faz? Neste caso, ele pede para você trocar o lá por ele, né? Você vai lá no artigo masculino e pega ele emprestado, para você não falar lá água, você fala el água, porque aí a letra L está interrompendo essa emenda, tá? E aí você fala el água. Mais um exemplo para ficar mais claro. Nós temos a palavra aqui arte, ok? Arte também é uma palavra feminina. Se eu for separar as sílabas aqui, arte. A sílaba mais forte é a primeira, né? Arte. O artigo que deveria acompanhar essa palavra, por ela ser feminina, é o lá. Só que aí também vai dar essa emenda, né? Se eu for falar isso aqui junto, eu vou falar la arte. Vai acontecer essa emenda entre esses dois As. E aí eu vou pegar emprestado o artigo masculino el para cortar essa emenda. E aí eu vou falar el arte, tá bom? Isso significa que essas duas palavras mudaram de gênero, passaram a ser masculinas? Não, elas continuam sendo femininas. Isso só vai acontecer quando acontecer esse encontro, tá? A primeira sílaba mais forte com o artigo feminino na frente, tá bom? Se eu fosse passar, por exemplo, essas mesmas palavras pro plural, já não seria necessária essa troca. Por quê? O S aqui do plural do artigo interrompe essa emenda. Então, eu falo las águas. Então, esse S aqui, né, interrompe essa emenda dos dois As. Então, eu não preciso fazer essa troca. Las artes, a mesma coisa, né? Eu não preciso trocar nada porque esse S vai impedir esses dois As de ficarem juntinhos um no outro, tá? Mais um detalhe sobre isso, que isso só acontece quando é a primeira sílaba mais forte. Se for outra sílaba, como por exemplo aqui na palavra amiga,
eu não preciso fazer nada disso, dessa troca toda. Amiga é uma palavra feminina, começa com A, só que não é o a sílaba mais forte, né? Não é a primeira sílaba mais forte. A mais forte é o mi aqui. Então, eu não preciso trocar, tá? Então, eu posso deixar o lá aqui tranquilamente. Lá, amiga. Professora, mas não fica uma emenda? Gente, fica. Na minha cabeça também fica, mas a regra é essa, a gente só pode aprender, tá? E por último, aqui finalizando, a gente tem o artigo neutro lo, tá bom? Pessoal, muito cuidado com o lo para não usá-lo no lugar do ele, porque ele é parecido, né, com o português é só o o, aí a gente quer colocar um L aqui, fazer uma confusão, mas tenham cuidado porque ele é um artigo neutro, ele não é determinado, ele não é o O. Então, nada de sair escrevendo, ou lendo, ou falando por aí, lo hombre, ou então lo amigo. Isso tá muito errado, tá? O lo, ele não vai aparecer do lado de substantivos, tá bom? O correto é el. Então, el hombre, el amigo, tá bom? O lo, onde que ele vai aparecer? Apenas ao lado de adjetivos e advérbios. Observe esses dois exemplos aqui, ó. Lo importante é ser feliz. A palavra importante é um adjetivo e o lo aparece aqui do lado dela, tá? Dando a essa palavra uma função substantivada, por assim dizer, tá? Então, se eu fosse traduzir essa frase, ficaria: o importante é ser feliz. O que eu estou querendo dizer? A coisa mais importante, né? O principal da vida é ser feliz. A mesma coisa aqui embaixo, ó. No sabes lo mucho que te quiero. Mucho é um advérbio. E o lo está aparecendo do lado dele aqui, também dando a esse advérbio uma função de substantivo, mas ele não deixou de ser advérbio por causa disso. No sabes lo mucho que te quiero. Você não imagina o quanto, o muito que eu gosto de você, que eu te amo, tá? Então, lo só vai aparecer nesse tipo de frase aqui, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima aula.